Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula para o oitavo ano. Nós vamos corrigir aí o capítulo Período Napoleônico, tá? Na página 351. A questão número 1: como ficou conhecido a primeira forma de governo na França após a Revolução, quando Napoleão já desfrutava de certo poder? É a letra B, consulado. Número 2. No que se refere à política burguesa, cite o principal objetivo do consulado. Era tentar conter, né, os países absolutistas, ou as ideias absolutistas, entrar de novo na França e também evitar que os jacobinos retornassem ao poder. Vamos lá. Número 3. O Código Napoleônico foi Código Civil francês criado por Napoleão, que entrou em vigor em março de 1804. Qual era a intenção por trás da aprovação do Código Napoleônico? Era aprovar essas leis sem perder aqueles ideais da Revolução Francesa, já que o Código francês, na época de leis, né, da Constituição Francesa, não era muito objetiva, tá? E Napoleão Bonaparte, os seus códigos, vai manter aquela coisa da Revolução Francesa. Número 4. Observe a imagem a seguir. Vocês estão vendo aí no mapa europeu. Qual era a intenção de Napoleão Bonaparte com o bloqueio continental? A intenção de Napoleão Bonaparte era evitar que os países europeus fizessem, né, comércio com a Inglaterra e com isso, fazendo esse comércio com a Inglaterra e com isso tentando fazer que a economia inglesa quebrasse e, claro, fazer também crescer a parte de manufaturas e indústrias francesas. Número 5. Como ficou conhecido a tática utilizada pelos russos quando Napoleão e as suas tropas invadiram o território da Rússia? Letra D, terra arrasada. Número 6. O Código Civil Napoleônico promulgou em 1804, inspirado no direito romano. Foi fonte de diretrizes legais para os países ocidentais e capitalistas porque, letra A, assegurar a igualdade civil entre os indivíduos. Número 7. A respeito do governo exercido por Napoleão Bonaparte na França, marque a opção falsa. A falsa é a letra A, que fala que Portugal e Espanha constituíam os principais aliados de Napoleão contra a Inglaterra. Não tem nada a ver. Pelo contrário, a Espanha foi invadida por Napoleão Bonaparte e Portugal também. Portugal, principalmente, que teve apoio dos ingleses para a família real vir para o Brasil em 1808. 1807 para 1808. Vamos lá, número 8. Napoleão Bonaparte assumiu o poder na França em 1799. A partir do chamado Golpe dos Oito Brumários, tornou-se primeiro cônsul e depois primeiro cônsul vitalício e posteriormente imperador durante o seu governo. Questão correta é a letra C. Estabeleceu um novo Código Civil que manteve a igualdade jurídica para o cidadão do sexo masculino e o direito à propriedade privada. Questão número 9. As campanhas militares napoleônicas impuseram o domínio do Estado francês sobre diversas nações europeias. Um dos efeitos dessa campanha foi, letra A, a disseminação dos princípios liberais franceses, especialmente o Código Civil, que abalou as velhas estruturas aristocráticas. Questão 10. O estabelecimento do Código Napoleônico ou Código Civil de 1804 representou na história da França a afirmação dos poderes políticos e econômicos da burguesia, acompanhada pela imposição de restrições, liberdades individuais, organização de movimentos sociais e liberdade de imprensa. Número 11. Em diferentes tempos, fatores e ordens naturais têm influenciado as ações humanas. Napoleão Bonaparte, retratando com frequência como grande comandante e estrategista militar, defrontou-se com esses fatores
na ocasião em que, letra C, as tropas francesas, no decorrer da campanha da Rússia, tiveram de enfrentar o rigoroso inverno, forçando-as a se retirar do país. Questão número 12. O Código Civil Napoleônico de 1804 foi marcado pela letra B, reafirmação dos princípios liberais de defesa da propriedade de forma a superar as estruturas feudais. Número 13. Em 1804, Napoleão Bonaparte recebeu o título de imperador mediante ao plebiscito. Durante sua cerimônia de coroação, ele retirou do Papa a coroa e colocou em sua cabeça, com as próprias mãos. Esse gesto ousado representou letra C, e Napoleão, símbolo máximo das forças da burguesia, considerava-se mais importante que as tradições da igreja. Número 14. Milhares de séculos, decorrente antes que as circunstâncias acumuladas sobre a minha cabeça, vão encontrar um outro na multidão para reproduzir o mesmo espetáculo. Aí depois tem um outro texto que vocês com certeza devem ter lido, tá? E então a gente pode dizer aí: um fato relevante da economia francesa referente ao período napoleônico foi, letra A, criação de uma moeda nacional, o franco, gerando estabilidade monetária do país. Questão 15. Napoleão Bonaparte, com o objetivo de impedir que a Inglaterra comercializasse com outros países europeus, instaurou o bloqueio continental, implementando uma guerra econômica. Sobre o bloqueio continental, é correto afirmar que, letra A, representou uma nova fase da política expansionista de Napoleão, ao impedir o acesso dos navios ingleses aos portos dos países sob domínio francês. 16. Temos dois textos aí que vocês devem ter lido, um texto aí que vocês devem ter lido em casa. A questão correta é a letra A. Questão 17. É incorreto afirmar sobre o período napoleônico na França da virada do século XVIII para o século XIX. Letra E. Embelezamento das cidades, as obras públicas e a centralização da educação superior são processos concluídos até a coroação de Napoleão Bonaparte. Questão número 18. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma realização de Napoleão Bonaparte que representou uma consolidação das ideias da Revolução Francesa. Questão letra B. A criação do Código Civil inspirado nos direitos romanos, nas leis do período revolucionário, que na sua essência vigora até hoje na França. Questão 19, temos um pequeno texto aí, tá? Que você já deve ter lido. Ao fenômeno descrito no texto pode-se associar, questão correta é a letra A imposição do domínio napoleônico na Península Ibérica e na Rússia. Desembarcou na luta nacionalista dessas regiões e o início da lenta decadência de Bonaparte. Questão 20, também tem outro pequeno texto aí, a frase histórica de Eric Hobsbawm, que é o nosso famoso historiador inglês, já faleceu, mas era um excepcional professor de história. Vamos lá, questão é a letra B. Refere-se ao papel simbólico de Bonaparte na inauguração de um tempo e política burguesa. Tá? Temos aí também o desafio, que a questão é a letra E. Tá? Debilitar economicamente a Inglaterra, então, em processo de industrialização, limitando seus comércios com o restante da Europa. Aqui está falando do bloqueio continental. Pessoal, espero aí que vocês tenham pego essa correção aí da página. Depois a gente vai, fazer outra aula com correção do último capítulo. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até a próxima videoaula. Tchau, pessoal.